Aí, pessoal, vou fazer de forma bem básica uma demonstração do Python utilizando o idle, de como funcionam variáveis, as funções. Estou usando o microfone do notebook, então o som não vai ficar muito bom. Mas é o seguinte, eu tenho aqui uma janela, que é a janela interativa do Python, do meu lado esquerdo, isso aqui. E tenho aqui do meu lado direito a janela para eu fazer a codificação. Então vamos criar uma função. Para criar uma função, você tem que digitar a palavra def. É um comando do Python, é uma chamada palavra reservada. E aí eu tenho que dar um nome para essa função. O nome eu dou aquele que eu quiser. Eu vou chamar essa função de teste. Toda função precisa ter um abre e fecha parênteses. Ok? E no final, ela tem que ter 2 pontos. Então, o nome def, a palavra reservada def, aliás, em seguida o nome que você quiser dar para a sua função. É ideal que você dê um nome que tenha a ver com o objetivo dela, com o resultado que ela vai trazer. No nosso caso, como é só um teste, a gente vai fazer de várias formas. Então fica teste mesmo. E no final tem que ter esses 2 pontos. O Python, assim como qualquer linguagem de programação, ele entende uma linguagem. E você tem que falar a linguagem para ele digitando da forma que ele entende. Se você não colocar os 2 pontos aqui, ele vai entender uma outra coisa, ele pode dar um erro. Então tem que ser exatamente como ele entende. Quando você coloca os 2 pontos e dá um Enter, observe que ele faz aqui, ó, o que nós chamamos de indentação. Ele avança alguns espaços aqui e aqui ele criou um bloco. Então aqui eu tenho uma função e toda função ela precisa ter um retorno. Então eu coloco aqui return. Por enquanto ela não está retornando nada. Vamos fazer um teste. Eu vou apertar F5. Ou então, aqui ó, Run Module, F5. Ele caiu aqui para o meu modo interativo, do lado esquerdo. E eu vou chamar essa função. Então eu chamo teste, abro, fecho parênteses, dou um Enter. E não aconteceu nada. Aparentemente, não aconteceu nada, mas ele me retornou um nada. Exatamente porque minha função aqui ela não retorna valor nenhum. Certo? Se eu colocar aqui return um número, return 2, aperto F5. Então ela já está. Quando eu aperto F5, eu informo, eu coloco na memória do computador as mudanças que eu fiz no meu código, na minha programação. Então aqui do meu lado esquerdo eu vou novamente digitar teste. E olha o que ele me retornou agora. Retornou 2. Exatamente porque eu disse aqui que a função teste tem que retornar o 2. Tranquilo? Se eu colocar aqui return 1000 e apertar o F5 para ele registrar na memória, aí eu venho aqui do meu lado esquerdo e digito teste, abre e fecha parênteses. Ele me retorna o que está dizendo para retornar aqui, o 1000. Tá? Você percebeu que aqui do lado esquerdo a gente tem que ficar digitando toda hora que você quiser que a função seja executada. Para não fazer isso toda hora, eu vou descer algumas linhas aqui. Aqui eu vou sinalizar que já terminou a minha função, porque a minha função ela tem só 2 linhas. Então aqui não tem mais função nenhuma, que é a linha em branco. Mas só para não confundir, eu vou colocar um fim ali, um comentário de linha. Lembrando que esse cerquilha, também conhecido como jogo da velha, significa comentário de linha. Então ele não vai executar o que eu digitar aqui. Eu posso digitar qualquer coisa que não vai dar erro, por causa do cerquilha. E aqui, se eu chamar da mesma forma como eu chamei aqui, ó, teste,
que vai acontecer se eu der um F5? Opa, aqui, estou do lado direito, dei o F5, não aconteceu nada. Observe que do lado esquerdo, ó, ele não está mostrando nada no meu resultado aqui. Por quê? Porque aqui eu posso só chamar a função, aqui eu não posso só chamar a função. Eu preciso pedir para ele imprimir o resultado dessa função. E como que eu imprimo? Imprimo com um print, abro parênteses e lá no final fecho parênteses. Cuidado para não confundir que a versão 2.7 do Python não utiliza o parênteses e a partir da versão 3 ele já utiliza. Por isso que eu tenho que pôr o parênteses aqui, minha versão é 3.4. Então eu vou apertar o F5 e observe aqui do meu lado esquerdo o que ele fez. Ele jogou na tela o 1000, que é o resultado que está retornando a minha função teste. Legal? Qual que é a vantagem de eu usar dessa forma? Eu vou colocar agora return 999. A vantagem aqui é que toda vez que eu aperto F5, ele me dá o resultado aqui do lado esquerdo. Eu não preciso toda hora ficar digitando aqui teste para ele me dar o resultado. Se eu apenas aqui do lado direito apertar o F5, olha só, ele já me apresenta o resultado aqui do lado esquerdo. É só questão prática. Então, vamos fazer algumas modificações nessa função. Se eu quiser que ele me retorne um resultado de cálculo, eu posso colocar esse cálculo aqui. Se eu colocar 2 vezes 3, o asterisco é o vezes, ele vai retornar um resultado. F5, ele me dá o resultado aqui, certo? Então qualquer cálculo que eu colocar aqui, qualquer operação matemática, ele vai me retornar o resultado de acordo com a fórmula. 2 mais 3, se eu apertar o F5, ele vai me retornar um 5 aqui. Que é o resultado de 2 mais 3. Bem, mas a gente não trabalha com números fixos dentro de um programa, a não ser que tenha um objetivo bem claro para isso. Normalmente a gente trabalha com variáveis, né? Então vamos deixar aqui um return 9. Está retornando 9. E vamos colocar um valor de entrada na função. Pode ver que ela retorna 9, mas ela não entra nada. Vamos colocar aqui uma variável qualquer. Eu vou colocar aqui o n, mas poderia ser i, o, p, y. Você que define a variável. Então vamos dizer aqui para essa função que ela tem um valor de entrada, e esse valor de entrada ele vai estar na variável n. Eu vou apertar o F5. Presta atenção. O que aconteceu quando eu apertei F5 aqui? Ele executou essa instrução aqui, ó, imprima teste. Só que esse teste aqui, a assinatura dessa função, ela está diferente dessa daqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um n e aqui eu não tenho nada de valor. Então olha só a resposta, a mensagem de erro que ele me dá. Ele diz aqui que a função teste ela está esperando um argumento que precisa entrar na variável n. Então, não vai rodar, aqui eu preciso colocar um valor. No momento, nós estamos trabalhando só com valores numéricos. Se eu colocar aqui o valor 1, observe que não vai mais dar o erro. F5, ele me retornou 9. Se eu colocar aqui o valor 5, apertei F5, me retornou 9 de novo. Opa, mas espera aí. Eu estou colocando 5 aqui e ele me retorna só 9? Sim. Por quê? Porque o meu return aqui, ó, retorna 9. Não tem nenhuma relação do meu retorno com o valor que está entrando. Mas a gente pode mudar isso. Vamos fazer para que tenha algum sentido a nossa função. Vamos dizer para que
que o Python retorne o número que entrou. Então, se entrou o 5, vai sair o 5, porque aqui ele entra n e sai a mesma variável que é n. Então, vamos lá. F5, veja só, já mudou. Antes o 9 estava fixo, era o que saía, agora já apareceu o 5, porque foi o valor que a gente colocou aqui. Se eu colocar 4, F5, ele apareceu o 4 aqui, porque entrou e saiu o mesmo valor. Se eu colocar 4, 4, 4, é o número que vai aparecer aqui, certo? E se eu colocar agora que o retorno é o n vezes 2, o que vai acontecer? Esse 4, 4, 4 está entrando aqui e será retornado como 4, 4, 4 vezes 2. Vamos ver? Aqui. 8, 8, 8. Que é o resultado de 444 vezes 2. Fácil, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Se você quiser fazer n vezes n, vai dar certo? Claro que vai, é uma operação matemática. Olha só, deu um número grande, 197.136, que é justamente 444 vezes 444. Agora, e se eu quiser que entre o valor 2, ele pegou o 2, multiplicou aqui 2 vezes 2, o resultado está aqui do lado esquerdo, é 4. Se eu quiser que entre dois valores, que aqui ao invés de um n, eu tenha um y, e que esse y tenha um outro valor. Então eu vou colocar aqui 2,3. Aí ele vai fazer 2, aqui o n, vezes o 3, que é o y, e aqui vai me retornar o resultado, que é 6. Será que está certo? Vamos ver. Não, deu erro. Por que deu erro? Porque, novamente, nós temos uma assinatura de método ou de função diferente. Aqui eu tenho dois argumentos. Olha só. Ele, inclusive, está dizendo isso aqui, ó. Ele está aguardando dois argumentos. Olha aqui o número 2. Tá? Mas mesmo que não tivesse, com essa mensagem, você tem que prestar atenção nisso. Aqui a função tem apenas um argumento declarado e eu estou chamando a função com dois argumentos. Então, eu preciso aqui colocar o y, para que o 3 tenha um local para ele entrar aqui. Imagine como um armário com várias gavetinhas. Dentro de cada gavetinha você guarda apenas um número. Então, o 2 vai entrar na gaveta N, dentro do seu armário. E o 3 vai entrar na gaveta Y. E aí, conforme você quer usar, você abre uma gaveta e vai usando elas. A gente poderia ter várias variáveis aqui. Mas lembre-se que a gaveta, ela guarda um valor. Então, vamos apertar agora o F5. E vamos ver que agora sim deu resultado. Porque eu tenho uma função aqui sendo chamada que está exatamente igual a essa outra aqui de cima. Beleza? Tranquilo essa parte, né? Bom, vamos imaginar agora que queremos fazer uma conta de divisão. Então a gente usa a barra no lugar do asterisco para dividir o valor de n pelo valor de y. Para a gente ter números inteiros, vamos colocar aqui o número 6, que vai entrar no n, e o 3, que vai entrar como sendo o y. Beleza? Então, apertando F5, está aqui o resultado, 2. Agora, imagine o seguinte, se você colocar um 0, isso indica que você vai ter 6 dividido por 0. Será que isso pode? Será que o Python, na matemática, não pode?
Você não pode dividir um número por zero. E no Python? Será que ele vai quebrar essa regra da matemática? Também não, né? Aqui. Erro de divisão por zero. Certo? Então, o que é preciso fazer nesse caso? A gente precisa, para evitar que o usuário digite um zero, aqui, quando a gente tiver um programa ou um outro tipo de sistema, o usuário faz coisas como essa. Coisas que não podem fazer, o usuário é craque em fazer. Não adianta você falar, olha, não coloca zero. Ele vai pôr e dependendo, pode dar um valor errado, o sistema pode parar, você pode ter muitos problemas com isso. Então não adianta só falar para o usuário não fazer. Você precisa proteger o sistema. E você protege fazendo a validação dos valores. Nesse caso, a gente precisa fazer a validação do y. O que é validar? É fazer com que ele só calcule se o y tiver um valor válido. E o que é um valor válido? É um valor que não seja zero. Então, vamos fazer isso. A gente vai aqui jogar esse return mais para baixo. E para fazer essa comparação, nós vamos utilizar um comando que já aprendemos. Eu só estou usando os comandos que o professor Hélio já explicou na aula, justamente para a gente ficar dentro do que ele está mostrando. Então a gente utiliza aqui um if. O que eu preciso fazer? Eu preciso checar se o valor que está em y é zero. Então eu faço da seguinte forma. Se, que é o if, o y for igual a zero, ou melhor, aqui é igual, porque no Python ele utiliza igual. As linguagens elas são parecidas na sua forma de trabalhar, mas elas têm alguns detalhes diferentes, né? E o Python utiliza para fazer comparação dois iguais. Tem linguagens que você vai encontrar apenas um igual para fazer a comparação. O if ele trabalha com blocos. Logo, a gente tem que pôr os 2 pontos aqui. Lembra que eu falei no início da aula que você tem que falar de uma forma que a linguagem de programação entenda. E o if sempre precisa de 2 pontos aqui quando ele termina a comparação. Então, eu disse aqui, se o y for igual ao zero, aí eu quero que me retorne, então vou dar um enter aqui, e vou pôr um return, e entre aspas, porque é uma mensagem, é um texto, eu quero que ele me retorne que não tem acentuação aqui, então preciso improvisar. Não é possível dividir por zero. E eu vou colocar aqui um else, também 2 pontos no final, e dentro do bloco do else eu aperto Tab para ele fazer a indentação. Eu quero que ele me retorne o resultado de n dividido por y. Então, recapitulando, ele vai entrar com valor 6 em n e valor 0 em y. Ele vai ver se o valor de y é igual a 0. Se for igual a 0, a mensagem que ele vai dar é não é possível dividir por 0, e caso contrário, é o que significa o else, caso contrário, ou seja, se o y não for 0, aí ele vai retornar n dividido por y. Vamos ver se funciona. Então, apertando F5, está aqui, ó, não é possível dividir por 0. Tá? Vamos fazer um teste disso aqui para a gente ver o que está acontecendo na memória, lá no Python Tutor. Então, copiei esse código e está aqui, colei no Python Tutor. Uma diferença. Ok. Aqui, Python Tutor. Ele vai começar nessa primeira linha. Forward, ele vai seguindo as linhas. Então, ele executou esse registro aqui, ó, ele registrou na memória
essa função, que é isso aqui, e agora ele veio para essa linha. Vamos continuar. Então agora sim, ele entrou lá, ele enviou o 6 e o 0. Aqui, na memória do computador, tem isso aqui. N vale 6, Y vale 0. Aí ele chega no if e vê se o Y é igual a 0. É igual a 0? Sim. Então o que acontece? Ele entra no return e vai executar a linha do return. Olha aqui o retorno. Ó. Não é possível dividir por 0. Continuando, será que ele vai entrar no else? Não. Não entrou justamente porque ele já tinha entrado aqui. E olha aqui a saída que você vê na tela, é isso aqui. Ó. Program output é a saída do programa, não é possível dividir por 0. E se a gente fizer, vamos fazer mais uma modificação aqui. Editar o código. E vamos colocar agora 6 dividido por 2. Visualizando o código. De novo, registrou a função, veio aqui para o final, onde ele executa o print. Quando ele executa o print, ele chamou a função teste, ele veio aqui para cima, registrou o valor de n e valor de y na memória. Agora ele checa se o y é igual a 0. Nesse caso o y é 2. Então ele caiu aqui, ó, depois do else, para retornar o n dividido pelo y. Está aqui, n dividido por y, 6 por 2 é igual a 3. E deu o resultado aqui. Fácil, né?